E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Laurson Soares. E conforme prometido, eu vim discutir com vocês a respeito da anatomia do câncer, né? Era uma live que eu estava pretendendo fazer com vocês para discutir um pouco sobre a desenvoltura do câncer, né? Então, o que que é o câncer, basicamente? O câncer, ele é considerado como uma doença que ele tem cura, né? O câncer ele tem cura. E a partir da live de hoje eu vou discutir com vocês sobre aspectos científicos que estão relacionados desde o início do câncer e desde dos aspectos que vão favorecendo o surgimento ali do câncer, né? Podendo ser dos mais variados tipos de câncer que a gente pode ser acometido. Geralmente o câncer, né? O câncer ele pode ser acometido por quatro fatores principais. Pacientes que são expostos à radiação ultravioleta, né, radiação muito grande, né, radiação solar, né, principalmente pessoas que têm seus trabalhos, suas profissões que estão voltadas para ser agricultores, que têm essa exposição direta ao sol, onde o lábio ele acaba que ficando muito exposto ao sol, tendo aquele ressecamento. Então isso favorece ali ao desenvolvimento dessas lesões cancerígenas, né? Então a gente pode observar que o câncer ele tem ali alguns primórdios para que haja o seu desenvolvimento, né? Então, aqui a gente pode inicialmente observar que o câncer, ele vai ter ali o seu primeiro indício, o seu primeiro fator intrínseco, que é justamente a exposição aos raios ultravioletas, né? Essa exposição aos raios ultravioletas é um fator predisponente, né? Que consequentemente favorece o surgimento desse câncer, mas também não só a exposição aos raios ultravioletas, mas também a exposição à própria radiação iônica. O que é uma radiação iônica? É aquela radiação onde você é exposto quando você é colocado a fazer exames radiográficos, né? Onde você não tem uma proteção, onde você trabalha, inclusive, com esse tipo de aparelho que emite radiação. Então, esse também é um dos fatores predisponentes para o desenvolvimento do câncer. Outro parâmetro importante a ser discutido na anatomia do câncer, né, desses fatores que podem desenvolver o câncer, porque inicialmente eu estou falando sobre essa parte introdutória para que a gente se adentre a fundo sobre o câncer, né? Então, posteriormente a gente pode observar que o câncer ele vem também não só de fatores de radiação solar ou radiação ionizante, mas também até mesmo por alguns vírus, como o próprio HPV, né? Alguns vírus eles podem favorecer e induzir com que o câncer ele seja desenvolvido. E atrelado a esse fato, a gente não pode deixar despercebido é, sobre o hábito do paciente em ser etilista ou tabagista. O que isso significa? O paciente que tem hábitos de ser alcoólico, né? E hábitos de fumar, né? São fatores, esses quatro fatores que eu mencionei para vocês, são fatores que podem desencadear para o paciente com que ele desenvolva o câncer. É do dia para a noite isso? Não. Esses fatores são acumulativos e, consequentemente, ao longo dos meses ou anos, a depender do paciente, esse câncer ele vai sendo desenvolvido, né? Onde uma célula ela vai ser acometida por esses fatores predisponentes que eu mencionei para vocês anteriormente, podendo ser uma radiação, podendo ser um vírus, como o vírus do HPV, podendo ser um hábito tabagista ou um hábito etilista, né? Então, esses quatro elementos vão favorecendo com que esse paciente ele desenvolva o câncer. E quando a gente chega nesse parâmetro do câncer propriamente dito, a gente observa que a célula do nosso corpo ela vai sendo lesionada. Ela é lesionada por esses fatores predisponentes, né? Então, essa célula
ela acaba que sendo acometida por essa lesão e ela simplesmente não consegue mais desenvolver o que, é que a gente chama de apoptose. O que, que é apoptose? É a morte programada das células. Todas as nossas células do nosso organismo, ela tem uma morte programada, como por exemplo, as nossas células hematológicas, né, como as hemácias, elas têm um tempo de vida útil, né, que é mais ou menos ali 120 dias. E é justamente esses 120 dias onde essas hemácias, quando alcançam ali esse dia, né, esses 120 dias, os macrófagos fazem a fagocitose dessa hemácia e levam lá para o baço para que posteriormente ela seja ali degradada e remova os aminoácidos pertencentes a essa hemácia e, consequentemente, esses elementos que podem ser reaproveitados da hemácia sejam realocados onde existe necessidade fisiológica. Então, o câncer no paciente, ele vai sendo desencadeado e desenvolvido a partir de uma célula que foi lesionada e que não consegue sofrer apoptose. Se a célula que foi lesionada por esses fatores, ela não consegue sofrer apoptose, se ela não consegue ter uma morte programada, ela, consequentemente, ela vai sofrer divisões celulares, né? Ela vai sofrendo divisões celulares consecutivamente, até que um conjunto de células forma um tecido. E a gente já sabe, quem é meu aluno sabe, que um conjunto de células forma um tecido e um conjunto de tecidos formam um órgão. E aí, diante desse acometimento, a gente consegue observar que as células imunológicas pertencentes ao paciente não vai ter nenhuma integridade em fazer com que haja destruição dessa célula que está sendo lesionada pelo processo cancerígeno, né? Então, por quê? Por que, que a célula imunológica não vai atacar essa célula nossa, né? Porque é justamente uma célula que foi produzida pelo próprio organismo. A célula do câncer é a sua própria célula que está sofrendo por algum tipo de alteração genética. Que essa alteração genética foi desencadeada por aqueles 4 fatores predisponentes, como o hábito de fumar, que o hábito de fumar, inclusive, ele é um fator iniciante para iniciar, né, o desenvolvimento do câncer. O paciente que bebe bebidas alcoólicas é um fator promotor, ou seja, ele vai promover o desencadeamento e o desenvolvimento do câncer, né? Então, as células imunológicas, como a gente tem ali os neutrófilos, né? Os linfócitos, enfim, as células imunológicas, as células de defesa, elas não vão atacar as células cancerígenas. Elas não vão atacar por quê? Elas entendem que aquela célula cancerígena, por mais que ela esteja ali sofrendo por um processo cancerígeno, é uma célula pertencente ao seu próprio corpo. Então, ela não vai entender que existe a necessidade de atacar aquela célula cancerígena, né? Então, é justamente dentro desse parâmetro que essas células cancerígenas elas vão desenvolvendo mitoses consecutivas, né? Vão sofrendo mitoses. O que é uma mitose? É as divisões celulares. É uma célula que está com um problema genético, e esse problema genético está sendo propagado, está sendo multiplicado, que está sendo repassado para outros grupos celulares, que vêm de origem daquela célula genitora, né? Que eu estou falando célula genitora. Então, resumidamente, a gente pode observar que esse tipo de acometimento vai sendo desenvolvido. E como é que esse paciente ele vai lidar com esse tipo de situação? Geralmente o câncer ele é extremamente silencioso, né? Porque a gente está falando de um processo celular, né? Até que o paciente comece a ter a sintomatologia relacionada às lesões, né, do câncer, o câncer ele já vai se encontrar um pouco mais avançado, principalmente no órgão que ele acometeu, no órgão que ele está infiltrado.
podendo inclusive desencadear o que a gente chama de metástase. O que é metástase? É justamente o processo pelo qual aquela célulazinha lá que foi afetada com seu material genético, ela foi afetada, ela conseguiu se infiltrar nos vasos sanguíneos e aí, consequentemente, ela conseguiu se adentrar em outros órgãos. Isso é metástase. É quando um câncer que foi iniciado, por exemplo, no pâncreas, conseguiu se espalhar para outros órgãos, né? E aí é onde moram as complicações relacionadas a isso. Porque a gente agora não vai só tratar de um órgão afetado, vai tratar de vários outros órgãos que foram afetados através desse processo da metástase, né? Então, a metástase é uma problemática extremamente abundante, que pode, inclusive, favorecer um óbito para o paciente, né? Então, é uma problemática um pouco mais complexa de ser discutida. Inclusive, quando o paciente ele tem o desenvolvimento de câncer, por exemplo, de câncer de pâncreas, esse paciente ele tem um prognóstico muito ruim. Por quê? Porque o pâncreas ele é uma glândula mista, né? E é uma glândula que está relacionada a dois sistemas corpóreos. O pâncreas ele está relacionado a estar ali ligado ao sistema digestivo e ao sistema endócrino, né? Então, quando o paciente ele é acometido por um câncer no pâncreas, a gente pode observar que esse paciente ele tem um prognóstico muito ruim, né? Porque dois sistemas foram acometidos ao mesmo tempo. Tanto é que vulgarmente, né, algumas pessoas descreviam que câncer no pâncreas era considerado como o botão da morte, né? Porque o prognóstico do paciente era muito ruim relacionado a isso. Então, com a desenvoltura da sintomatologia do paciente frente ao câncer, a gente já entende que esse câncer ele já está um pouco mais avançado, onde ele já acometeu ali alguns tecidos, ele já acometeu ali algum órgão específico que está desencadeando em uma desfunção naquele órgão, né? Como por exemplo, câncer de esôfago, né? Ele já está desencadeando ali na problemática no movimento peristáltico que o próprio esôfago ele pode desenvolver, justamente para impulsionar o bolo alimentar para o estômago. Então, existem vários tipos de câncer, né? Câncer de pele, câncer de esôfago, enfim. Então, a gente vê que o tratamento para o câncer é justamente quando o oncologista, né? O oncologista ele vai induzir meios de tratamento para o paciente, onde vai ensinar através da quimio e da radioterapia para o paciente, ou através da quimio e da radioterapia são medicamentos, são métodos que o oncologista vai desenvolver para que ensine as células imunológicas a atacar as células cancerígenas. Só que a gente tem uma problemática com relação a esses meios de tratamento. Por quê? Porque a quimio e a radioterapia, ela não é específica para a célula cancerígena. Ela vai ser, esses meios de tratamento acabam que acometendo tanto as células saudáveis do organismo do paciente, como as células maléficas, as células que já foram danificadas. Então, por isso que a gente acaba que observando que o paciente que está frente a uma situação de câncer, né, ele fica muito debilitado, principalmente diante já do próprio tratamento, né? O tratamento ele acaba que debilitando muito o paciente. Por quê? Porque o tratamento ele está destruindo não só as células ruins que foram danificadas geneticamente, mas também as células boas, as células saudáveis, as células que não têm nada a ver com o processo do desenvolvimento cancerígeno, né? Então o paciente ele fica debilitado, ele tem perda de cabelo, né? Ele fica muito com aspecto enfraquecido, pálido, porque é justamente o sistema imunológico dele atacando toda e qualquer célula pertencente ao seu corpo, né? Então,
como é que o paciente ele se recupera de toda essa circunstância? Obviamente, né, ele vai ter um acompanhamento com um oncologista diante do tratamento da quimio e da radioterapia, a depender ali do seu caso clínico, cada paciente vai ser único, cada paciente vai ser único com relação aos seus meios de tratamento e às suas estratégias de tratamento. Mas o que a gente pode consolidar é que a partir do momento em que o oncologista executa o tratamento no paciente, a gente vai ver que o processo de reabilitação do paciente frente ao processo de câncer vai ser justamente frente às circunstâncias que ele for acometido. Se ele tem uma dieta saudável, se ele tem exercícios físicos, se ele tem um sistema imunológico bom, se ele acaba que tendo uma vida saudável, são fatores que vão favorecer a isso, mas sem sombra de dúvidas, e que a gente não pode deixar despercebido, é que o paciente com câncer, ele também não só tem que ter um acompanhamento com um oncologista, mas um acolhimento familiar, né, que favoreça com que esse momento da vida dele se torne menos ruim, se torne uma vida boa, se torne uma vida de qualidade, se torne uma vida feliz, em outras palavras, que os membros familiares eles estejam próximo a ele para que favoreça até mesmo com que as próprias emoções influenciem diretamente ali no estado emocional do paciente e aí desencadeia aí uma melhora significativa do paciente. Então, dentro desse parâmetro, eu falo e discuto e descrevo sobre a importância do estado emocional do paciente frente ao seu processo de câncer, né? Que é o estado psicológico do paciente é um estado muito importante, né? Muito importante a ser discutida. Então, quando o paciente ele vai se adentrando a um processo de reabilitação, onde a quimio e a radioterapia está conseguindo surtir em efeitos positivos, né? Esse paciente ele acaba que finalizando, né, com a rádio e a quimioterapia, e acaba que posteriormente ele vai sendo acompanhado pelo oncologista a cada 6 em 6 meses para ver se de fato aquele câncer ele voltou ou não, se ele sofreu metástase ou não, né? E é uma problemática muito grande o câncer, por quê? Porque a gente não está lidando com estruturas que a gente pode apalpar, né? Que a gente está vendo uma ferida aberta. O câncer, basicamente, é uma problemática que está relacionada com problemas genéticos que estão imersos às células do organismo do paciente, né? Então, a gente tem que tratar via medicamentosa, via de radioquimioterapia. Não é uma coisa que a gente consegue fazer uma sutura, não é uma coisa que a gente consegue desencadear em métodos imediatísticos, né? É uma situação que acaba aqui fazendo com que a gente tenha toda uma desenvoltura nos medicamentos que a gente vai desencadeando no paciente, né? Então, o paciente ele fica muito acaba que ficando muito enfraquecido por conta do próprio tratamento da quimio e da radioterapia. Mas o processo de reabilitação e de cura vem justamente a partir do momento em que ele acaba que tendo um acolhimento familiar, né? Um acompanhamento psicológico. A gente, obviamente, fala sobre a psicoterapia no paciente, mas não só a psicoterapia é eficiente, mas o acompanhamento familiar também é de suma importância para o favorecimento e da recuperação desse paciente frente a essa enfermidade, né? Então, diante disso, a gente discute sobre a anatomia do câncer, sobre como é que o câncer ele vai se desenvolvendo gradativamente no paciente, né? Então, quando os profissionais de saúde falam sobre a importância de utilizar filtro solar, não é por uma questão de balela ou algo do tipo, é justamente porque
existe a importância da utilização do filtro solar para justamente evitar com que as células do nosso corpo elas sejam lesionadas, os tecidos eles sejam lesionados, né, do nosso corpo, ou de executar atividades físicas ou ter uma boa alimentação para que favoreça ainda mais uma vida saudável e não desenvolva ali progressivamente um processo cancerígeno, né? Como, por exemplo, não estar comendo macarrão instantâneo, né? Acho que vocês conseguiram entender do que eu estou me referindo, né? Não ficar comendo macarrão instantâneo constantemente. Por mais que hoje você não desencadeie, não desenvolva o processo cancerígeno, mas progressivamente esse processo cancerígeno ele vai sendo consolidado e vai sendo desenvolvido. Muitas das vezes, também é importante falar que, por mais que o nosso organismo e as nossas células elas sejam lesionadas, sejam alteradas geneticamente, o nosso próprio organismo ele desencadeia mecanismos para induzir com que aquela célula que foi lesionada ela sofra apoptose, né? Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Às vezes a própria célula detecta que ela tem uma alteração genética e ela mesma se mata para não desenvolver mitose, consequentemente outras células com alterações genéticas sejam propagadas, sejam desenvolvidas, né? Isso é um dos mecanismos que as nossas células elas podem ter, mas nem sempre isso acontece, né? Principalmente se o paciente ele não tem uma vida saudável, se ele não se alimenta, né, corretamente, se ele não tem práticas de atividades físicas, se ele, enfim, está à frente também aqueles 4 elementos predisponentes, que são um paciente tabagista, etilista, um paciente que tem exposição à radiação ultravioleta e ionizante e também contato com vírus, como por exemplo do HPV ou até mesmo do próprio HIV, né? Que pode favorecer no surgimento do câncer. Então é isso, pessoal. Eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito sobre o câncer. Com vocês, era uma live que eu estava pretendendo conversar com vocês a respeito sobre isso. Eu vou deixar gravado para que posteriormente vocês queiram deixar aqui nos comentários e falar um pouco mais sobre isso. Então, eu abro o debate aqui para a gente discutir um pouco mais sobre o câncer, a anatomia do câncer. Então é isso, pessoal. Um beijão e até a próxima.